Paz do Senhor, queridos. Boa tarde para vocês. Que nosso amigo Espírito Santo, nosso Senhor Deus, possa conduzir a vida de vocês no dia de hoje. Mais um vídeo aí sendo colocado no nosso canal. Antes de qualquer coisa, quero pedir a vocês aí, meus irmãos, minhas irmãs, que se inscrevam no nosso canal. Compartilhe, né? Dê seu joinha aí, que a plataforma vai entender que o canal tem conteúdo relevante para sua vida. Amém? A você, povo de Deus, a você, meu irmão, minha irmã que está assistindo esse vídeo. Nesse momento aqui eu estou partindo em direção ao Monte de Guaianazes. Para quem não conhece aí, nunca veio, ele fica situado aqui próximo à Pedreira de Guaianazes, né? Jardim Áurea. Creio que a grande maioria de vocês aí que é daqui da região de São Paulo, Zona Leste, conhece esse monte. É para aqueles que não conhecem, estaremos subindo lá agora, adorando a Deus, pedindo a Deus fortalecimento, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus força, né? A Bíblia fala que a gente tem que se esforçar, ter bom ânimo, né? Em Josué, capítulo 1, né? Deus está a todo momento dizendo para Josué se esforçar. E o que é se esforçar? Se esforçar é mostrar que você tem força, resistir, né? E a Bíblia fala também, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a todo momento Deus nos encoraja a ter força, ter ânimo, né? para fazer aquilo que tem que ser feito. O que é mais interessante, queridos, é que nessa caminhada que a gente tem em direção ao monte, ou em direção à casa do Senhor, ou em direção à obra, vai acontecer muitas coisas ao longo do caminho. Talvez você está aí, né, hoje na sua casa sem força, sem ânimo, fraco, sem saber como proceder, né? Como andar, como reagir. E às vezes a reação é algo natural. Você só precisa se levantar, só precisa mostrar que tem força, mostrar que para Deus que mesmo com a sua pouca força você está disponível. Olha para você ver, Josué, irmãos, ignora um pouco o barulho aí, né? Eu tô andando em caminho ao monte aqui, a gente passa por entre os carros e acaba saindo ruído aí, o barulho. Mas a gente quer fazer um conteúdo bem natural, nada forçado, cotidiano mesmo, todos os dias que a gente estiver fazendo a obra, para onde a gente estiver indo, eu quero compartilhar com vocês isso, né? Não vou conseguir compartilhar tudo, mas aquilo que eu conseguir compartilhar, eu vou compartilhar com vocês. A Bíblia fala, meu querido, que lá em Josué mesmo, né, que a gente não tem só que se esforçar, a gente tem que ter bom ânimo. A gente não pode temer, a gente não pode se espantar. Então a Bíblia está encorajando a mim, está encorajando a você, que além do ânimo, nós precisamos ser corajosos, né? Nós precisamos ser destemidos, bravos, valentes mesmo. E a valentia é uma característica que poucas pessoas possuem. Poucas pessoas possuem a valentia. Não é valentia de querer brigar com todo mundo, de querer ganhar de todo mundo no grito. É a valentia de, mesmo uma situação, ela aparentemente caminhando para um lado que pareça que você está perdendo a guerra, né? Que pareça que não vai dar em nada, você resistir, você lutar, você se levantar, colocar na posição de servo realmente. Olha que maravilha, a gente está aqui, ó, a pé. Tá vendo? A gente está a pé por entre a avenida em direção ao monte, para orar pela sua vida,
né? Para nos consagrar, nos separar um pouco também para se fortalecer, né? A gente precisa ter esse fortalecimento aí, a gente precisa ter, né, essa separação das coisas do mundo para viver o sobrenatural de Deus, para viver os mistérios de Deus, para ter as revelações, né, as divinas revelações do céu determinadas sobre a nossa vida, né? Às vezes o pessoal fala assim, mas eu quero ser usado, eu quero também orar por divinas revelações e Deus me revelar. Deus vai te revelar também, querido. Mas você precisa mostrar que você tem vontade de lutar, você tem vontade de buscar, que você tem esforço, né? Que você tem ânimo para fazer e que nada vai minar a sua vontade, a sua coragem, mesmo que tudo, né, conote contra você, contra a sua entrega, contra a sua busca. O que não pode existir é falta de vontade. Se Deus vê que você está fazendo as coisas sem vontade, sem amor, sem entrega, sem ânimo, né? Aí Deus não vai entregar algo para quem não vai ter ânimo para exercer. E eu já quero ser boca de Deus para alguém aqui. Deus está chamando, Deus fez um chamado para você. E Ele está te convidando a se colocar de pé nesse momento. Está te convidando a exercer aquilo que Ele te chamou para exercer. Mas você precisa reagir. Você precisa reagir. Você precisa demonstrar que você quer fazer. Você precisa demonstrar que você é um instrumento disponível. A Bíblia diz lá em Isaías que Deus falou que tinha uma palavra para enviar para o povo e disse: a quem eu enviarei? E o próprio Isaías, ele não quis saber se ele tinha capacidade, se ele não tinha capacidade. O próprio Isaías não quis saber se era difícil ou se era fácil. Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus está procurando corações aí, como o de Isaías, disponível para ir aonde Ele tem que enviar. Deus está procurando pessoas que tenham o ânimo, né? A força de vontade para exercer essa caminhada aí. Não é fácil, não é fácil. Eu sou capaz de dizer para você, não é fácil. Mas se fosse fácil também, todo mundo faria, né? O importante é que, mesmo com tanta dificuldade para exercer, é o que ele disse para Josué: esforça, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Deus está dizendo para alguém aqui que é com você nessa caminhada. Só se esforça, só faz o que Deus está te mandando fazer. Não fica olhando aí para o seu irmão da esquerda, para o seu irmão da direita. Olha para Deus, porque se Deus está falando que Ele é contigo, aonde você colocar a planta dos seus pés, Ele será com você. O interessante é que no contexto dessa mensagem, Josué estava vivendo um momento complicado. Ele estava vivendo um momento complicado. Que momento era esse? A Bíblia diz que o capítulo 1 de Josué mesmo, no seu versículo 1, vai dizer que Moisés, seu servo, era morto. A situação ali era luto. A situação de Josué era incerteza. Aí você vai começar a entender porque que Deus diz para ele se esforçar, ter bom ânimo, não ter medo nem se espantar. Por quê? Porque você aí mesmo que está do outro lado, para pensar. Você a vida inteira caminhou dentro de uma igreja. Você a vida inteira tem um líder do seu lado. A vida inteira você tem alguém que direciona tudo que você vai fazer. Tem alguém que te auxilia, que te orienta. Alguém que está sempre em contato com a pessoa bendita de Deus, né? Buscando direcionamento para a sua vida. E de repente você se vê como Josué, sem seu líder, sem seu intercessor, porque ele era intercessor, né, pelo povo. Então ele se vê sem o líder, sem o intercessor. Analisa, meu irmão, analisa, minha irmã. Como você se sentiria no lugar de Josué? E outra, se você for ler todo o capítulo de Josué, você vai ver que Josué
estava com Moisés aonde Moisés ia. Ele era um servo de Moisés ali, aplicado no ministério. A Bíblia diz que quando Moisés subia ao alto do monte, o povo ia com Moisés. O povo ficava no pé do monte. O povo ficava no pé do monte. Josué e Moisés subia para o alto do monte, porém em uma parte da caminhada, na metade do caminho, a Bíblia diz que Moisés ordenava a Josué que ficasse por ali. E apenas Moisés é que subia no alto, né, no pico do monte, no mais alto do monte, para ter esse contato com Deus aí, trazendo resposta e direcionamento para o povo. Então Josué, a gente pode afirmar que Josué era um servo fiel ao seu líder. Estava ali aprendendo, caminhando. Alguém que respondia com obediência, né? Não com rebeldia, não com rebelião, mas respondia com obediência ao seu líder. Acatava aquilo que seu líder passava para ele, aprendia. Então aí Josué agora se vê sozinho. Na certa, assim como Josué, eu e você também pensaria: e agora? O que será de mim, Senhor? Sem meu líder, sem aquele que está em contato com o Senhor plenamente. O povo, como vai ser do povo? O que vai ser do povo, Senhor? Esse povo, até aqui mesmo na rebeldia, né, com reclamação, falando um monte de besteira quando faltava alguma coisa. Isso nos remete a nós também, né? Que quando a gente está em algum momento de dificuldade, às vezes a gente não consegue ver a benignidade de Deus, a gente começa a reclamar. A gente não olha para aquilo de bom que Deus já fez pra gente. A gente começa a focar em um momento de declínio na situação e começa a achar que Deus não é mais com a gente. E aí Josué ora, fala com Deus, né? Ele ali, a situação dele era depressão, a situação dele era tristeza, a situação dele naquele momento era luto, a situação dele naquele momento era sentimento de incapacidade, não só dele, mas de todo o povo. A situação dele naquele momento era de perda. A situação dele naquele momento era de não ter conhecimento profundo de causa, não saber como fazer. Vamos dizer aí, na melhor da palavra, era um estágio perdido de mente. Era um estágio perdido de mente. A mente dele vagava por muitas perguntas, assim como a minha, assim como a sua. Quantos de nós não vagamos por pensamentos que às vezes nos desmotivam frente ao propósito de Deus? Às vezes nós nos apegamos a gatilhos mentais que nada mais são do que uma âncora nos puxando para baixo, querendo frear a gente. Aí Deus entra com uma palavra maravilhosa para Josué. No capítulo 9, no capítulo 1, no versículo 9, se você for ver, lendo com um pouquinho de atenção, você vai ver que existe uma lacuna ali, existe um espaço vazio. Ah, mas está escrito de cima para baixo perfeitamente. Sim, eu digo no tempo. Se você for olhar, há um espaço vazio no tempo ali. Você quer ver? No 9, Deus fala para ele assim: eu não já te disse, esforça-te. E o que isso consegue me dizer, meu irmão? Isso consegue me dizer que talvez Deus mandou Josué andar, se esforçar, fazer, caminhar. Mas pelo fato de Deus estar dizendo para ele: eu não já te disse, é como se eu tivesse exortando meu filho, minha filha, não sei, como se você estivesse exortando seu filho, sua filha a fazer algo. E quando você se encontra com ele, aquele algo no qual você
ordenou para que ele fizesse e ainda estivesse por fazer. E você como pai, você como mãe, o que você vai dizer para seu filho? Eu não mandei você fazer. O que você está esperando para fazer? Eu quero saber o que você está esperando para pôr em prática aquilo que eu já mandei você fazer. Era mais ou menos isso que estava acontecendo ali. Era Deus dizendo para Josué: eu não já mandei você fazer, Josué. Você ainda está nesse declínio espiritual. Você ainda está nesse declínio moral, Josué. Você ainda está nessa crise de pensamento que te puxa para trás, Josué. Eu sinto Deus aqui, meu irmão, para falar isso. Você ainda está titubeando pensamento, Josué. Se esforça, rapaz, tem bom ânimo. E quando Deus diz para ele se esforça, Deus está dizendo: seja forte, rapaz. Seja corajoso, Josué. Se anima. Aleluia. Se anima, Josué. Se coloca de pé, Josué. Porque, meu filho, não é tempo mais de chorar. Moisés já foi recolhido por mim, agora é a sua vez. É Deus dizendo para alguém: ei, eu estou preparando o momento ideal para honrar a sua vida, para te colocar de pé. É Deus dizendo para alguém: se levanta, porque essa condição que você está não foi a condição que eu a todo momento direcionei você para ser. Porque se a gente for olhar para a pessoa de Moisés, a todo momento Moisés ensinava Josué a ser líder. A todo momento Moisés ensinava Josué como ele deveria proceder. Porque se o líder não precisa falar para mim, para você: olha, faz isso, fulano, faz aquilo. Aquele servo que anda 100% ao lado do seu líder, ele percebe a necessidade do seu líder. Ele sabe o que seu líder precisa antes mesmo de falar. Não precisa falar, eu não preciso falar. Como líder, eu não preciso falar para quem é um servo de condição na qual ele está vendo a necessidade, um servo que se coloca do lado o tempo inteiro, observador. Eu não preciso falar para ele: ó, você precisa fazer tal coisa. Quando ele vê que tal coisa está sendo necessária, ele vai lá e pergunta para o líder, ou ele vai lá e faz sem perguntar para o líder. Porque ele entende que ele vai ser útil fazendo e não perguntando. Ele vai ser útil aplicando e não esperando alguém mandar para que seja aplicado. Você entendeu? Então Deus está dando para você a estratégia para você se levantar, para você mudar a atitude, para você levantar a cabeça. Essa perda não vai te matar, pelo contrário. Deus tem honra para você em meio à perda. Deus tem restauração através da tua mão. Continua fazendo a obra de Deus, continua buscando, continua orando em meio às adversidades.